Oi, 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 pessoal. Hoje é continuação das energias da criação. Mas antes de a gente começar, aviso que o vídeo vai ser longo. Mas antes de começar, teve uma pessoa aí nesse vídeo anterior que me perguntou umas coisas, eu respondi lá. Como o YouTube às vezes não notifica a pessoa que a gente responde, então tá lá, viu, que eu respondi. Primeiro me pediu para fazer um vídeo que as pessoas costumam pedir, outras pessoas já têm me pedido vídeo, mas às vezes não é o nosso trabalho, né? Cada um tem uma missão ou um direcionamento, então não. Mas eu acho que que ela estava me pedindo, talvez tenha sido acerca do Atlas, é isso? Acho que leu o comentário e aí eu não tenho conhecimento verdadeiro sobre isso para fazer um vídeo. O que eu acho é uma nave, essa é a minha opinião. Agora, as intenções dela, se é da federação, se é da confederação, não sei. Se é da federação, já fico apreensiva. Se for da confederação, não há nada a se preocupar. Agora, eu sei lá o que é, eu sei lá. O que eu sei agora é que ela foi em direção ao Sol. E muitas naves chupam energia solar para continuar a sua viagem. Nem todas as naves fazem isso, mas essa certamente irá fazer isso. Modificar o Sol? Não, porque o Sol ele evolui por si mesmo, né? Bom, e a outra pergunta que eu te respondi é sobre aqueles acontecimentos de 3 anos atrás. Só que quando, no final, que eu estava respondendo, ontem eu estava com muito sono, né? Mas fui lá responder. No final... Não, deixa eu falar uma coisa antes. Olha, eu tenho mediunidade, filha, mas eu não tenho esse dom, esse poder de pensar na pessoa e ver os acontecimentos. Por que aconteceu isso? Eu tive uma fase que eu trabalhava com um grupo e cheguei a ver algumas visualizações, mas foi uma coisa rápida e eram visualizações para a gente retirar os obsessores, as macumbas, os reptilianos, etc. Não fiz mais o trabalho com esse grupo e também não vejo nada, não vejo. A minha intuição é a minha intuição, ou seja, a minha mediunidade é intuitiva. Tem médios que têm mediunidade intuitiva, tem outros que é de incorporação, tem outros que é de clarividência, tem outros que é de audiência, de ouvir, que eu ouvi umas 2, 3 vezes. Outras de... Tem 2 tipos de clarividência, o que aparece na mente e o que aparece que você olha e vê. Na mente, às vezes eu tenho umas coisas que eu nem entendo porque é que está aparecendo, até já apareceu, parece com os códigos, é tão rápido que eu nem decorei uns números, também não sei, né? Então, isso que você me pergunta, eu realmente eu te esclareci alguma coisa, mas no final, que eu já estava terminando, aí veio assim, na minha mente, né, a intuição na mente, que vem a intuição, vem também. Ou, não sei, algum ser que estivesse me intuindo, que a possibilidade desses acontecimentos tem a ver com essa criança. Então, e o que será? Não sei. Mas o que pode ser? Vamos lá colocar 2 hipóteses. Ela pode ser devedora nas vidas passadas. Essas dívidas podem ser com as trevas. Se apareceu isso, se apareceu aquilo, deve ser, né? Das trevas. Ou
pode ser um espírito que tenha uma missão de luz e as trevas querem impedir. Então, o melhor a fazer é aquilo que eu falei lá, não sei qual a tua religião, dentro da tua religião você procura, não é para ser fanática, pelo amor de Deus, não seja fanática, mas, ou pelo menos uma vez por semana, todo dia se puder, mas uma vez por semana você faça alguma leitura, ou da Bíblia, ou do Evangelho segundo o Espiritismo, ou do Bhagavad Gita, ou o livro do Chico Xavier, ou do Divaldo Franco, ou, enfim, do que você tiver afinidade. Esteja sempre, peça sempre para o teu filho. Se você faz meditação, medite o seu filho envolvendo uma luz rosa ou uma luz branca dourada. O que é luz branca dourada? Para mim é aquele dourado bem clarinho, né? Só pode ser branco dourado, que esse branco dourado vem lá, né, perto lá da fonte, sei lá. Então, você pode para proteger. Essa proteção, se for trevosos, que estão querendo fazer alguma coisa, vai proteger. Se for os da luz que estão por ali, vai até intensificar a luz dessa criança. Então você faça esses procedimentos, aquele negócio do carvão. Você pode, de vez em quando, tomar um banho de descarga você mesma. Não é exagerar também, mas de vez em quando. Veja que banho que você tem afinidade. Pode ser de rosa branca, pode ser de alfazema, pode ser para tirar larvas astrais, que é alfavaca com ipê roxo. Ferve lá um pouquinho, depois toma banho, joga do pescoço para baixo. Você pode, ou o que você tiver afinidade, arruda, guiné. Eu não sei se numa criança pode dar banho desses banhos, eu não sei, então não vou falar nada. Não tenho certeza, então o que a gente não tem certeza, a gente não deve falar, né? Isso é uma coisa muito séria que às vezes a gente diz que pode fazer mal. Numa criança eu não sei, ou pode ter idade para poder tomar um banho desses, né? Banho que a gente fala, pega na caçambinha com aquelas ervas, né, que você fez, passou no fogo um pouquinho, deixou esfriar um pouquinho, né, e joga daqui, do pescoço para baixo. Eu jogo daqui quando, uma vez ou outra, de 2 em 2 meses, 3 vezes eu tomo. Então eu boto aqui no pescoço e aqui, porque aqui no pescoço, às vezes se acoplam magos negros, ou reptilianos. Então é isso que eu tenho a dizer. Você dá uma olhadinha lá que está lá a resposta, tá? Bom, então vamos, hoje então é o vídeo 10. Eu nem verifiquei se é, mas eu acho que é. E a droga desse computador aqui não dá para eu, se eu tirar, eu vou perder tudo que eu falei aqui para ver. Mas eu acho que deve ser esse mesmo, é o 10. Então hoje a gente vai estudar os fatores de Deus. É o que nós estamos estudando, né? Energias são fatores. Fatores são energia, porque é aquela partículazinha pequenininha. Eu vou apagar o quadro, que é para já ficar livre se eu precisar dele. Esse quadro aqui está precisando assim de passar um paninho molhado, mas eu sempre esqueço. Deixa eu botar no número 10 para eu não esquecer. Pronto. Aqui tá bom, tá dando luz hoje aqui, tá bom. Fatores de Deus. É a menor partícula,
cada uma com uma qualidade de Deus, uma característica, uma função única, cada um com uma forma também geométrica sagrada. Acho que tem gente aí dando aula de geometria sagrada, mas está cobrando aí em vídeo. Gente, compra o livro do Druvaldo, que fala nessa geometria, que mostra, e também este livro que eu estou estudando, que tem a geometria, é geometria sagrada. Isso aqui é geometria sagrada, são as ondas. E tem gente aí que se aproveita, né? Eu chamo isso de aproveitar, pô, isso é para todo mundo. E aliás, é para qualquer religião. Aí, eu acho que isso tem. Olha aí. Olha lá, geometria sagrada, que são as tais telas. Ó. E vai dar curso de geometria sagrada para quê? Vai saber utilizar? Não vai. Vai perder tempo. Isso aí é conhecimento para a gente saber, porque se a gente levar conhecimento e tiver amor incondicional, a gente vai poder. Agora, você pode ter todo esse conhecimento, mas se você não estiver evoluído no amor incondicional, não vai adiantar nada. Vai para o umbral ou vai para o planeta primitivo, porque não vai adiantar nada saber essas coisas. Vamos lá ser franco, dizer a verdade, né? A verdade é essa mesmo. Bom, então continuando. Temos os fatores de Deus em nós, né? Por quê? Do início, quando um fator se juntou a outro e a outro, para formar alguma coisa, está em nós, Deus está em nós. Só que se costuma dizer que a partícula de Deus está em nós. Não, as partículas seria o certo. As partículas do Senhor Deus, da luz, está em nós, no corpo físico e no corpo sutil, porque tudo é formado com as partículas dele. Então vamos lá. Temos os fatores de Deus em nós mesmos, por meio do nosso corpo plasmático, que é o espiritual, e também no nosso corpo material, que é o carnal, né? Esse. Alguns estão em poucas quantidades e outros em grandes quantidades. A gente pode imaginar pouca quantidade. O intestino, ele é muito comprido, não é? Então, os fatores responsáveis, aquilo tudo, quando está lá dentro da mulher, né? Então, aquilo tem maior quantidade de fatores. A unha, poucos fatores. Vamos entender assim. Os fatores só são visíveis a partir do grau vibratório elemental ou plano elemental da vida. O que fala nas cartas de Cristo? O que Jesus Cristo viu no deserto? É esses fatores trabalhando, fazendo a criação, que ele ficou pasmado, né? Aí ele mudou completamente quando ele viu aqueles seres todos, sim, porque os fatores são vida, energia viva. Então aquilo tudo trabalhando nas formas de vida. Foi isso que ele viu. Foi ou não foi? Foi. Leiam as cartas de Cristo, está aí no meu canal. No primeiro plano da vida, formam o plasma fatoral, o qual denomina-se energia divina ou padrão energético fundamental da criação. É aquilo que já foi explicado, é o alicerce. É como um prédio. Primeiro a gente faz o engenheiro manda fazer o alicerce, aquele negócio lá embaixo, depois sobe umas colunas, né? Para segurar o prédio.
que também vai sustentar o primeiro andar. Aí, esse alicerce sustenta as colunas, a coluna sustenta o outro andar e vai, e por aí afora vai. Então, os fatores é a mesma coisa. No primeiro plano, o alicerce está sendo formado, vem o outro, está sendo formado. O 1 se faz em 2. O 1 se faz em 2. Os 2 se fazem em 4. E assim por diante, né? E vão se unindo, se unindo. Os fatores vão se ligando uns aos outros por meio de ligações eletromagnéticas, que é um tal magnetismo, a tal imanência que foi explicada. Dá um pouquinho mais de luz aqui, né? Pronto, melhorou. Em semelhança, os engenheiros, os cientistas aqui desta terceira dimensão, eles traçam aquela complicação toda, né? Ligação de proteína. Aleatoriamente eu vou fazer um negócio aqui. Que CH, aí vai aqui, bota CH2, depois assim vai HE, aí faz outro C4, né? Um negócio assim, né? Cada fator vibra numa frequência específica só sua, ou seja, cada fator vibra numa frequência diferente da do outro. Os fatores só se ligam se dois fatores pertencerem ao mesmo grupo de frequências afins. Então, eles têm frequências diferentes, mas são afins. Então, eles se ligam. Então, eles se ligam, criando com isso as duas tabelas fatorais, a cósmica e a universal, que já foi falado, né? Nas duas tabelas fatorais, os fatores são classificados por grupos de partículas eletromagnéticas afins ou complementares, as quais formam sequências ou cadeias fatorais, e o resultado são formas fatorais compostas ou símbolos sagrados da criação. Formam cadeias e vão se reproduzindo infinitamente com sua alta frequência. A energia divina é um mistério de Deus. Nela são geradas os fatores, e após se unirem e construírem estruturas belíssimas, bem definidas, reproduzem-se continuamente, não param, tá? Estão sempre se reproduzindo. As estruturas ou símbolos são vivos, igual a uma célula que também é viva. Emanam cópias com o mesmo potencial e energético, com o mesmo padrão vibratório, com o mesmo magnetismo, com as mesmas funções de criação. Vamos agora saber sobre o processo de multiplicação. Os fatores vão aumentando sua carga energética, a qual acelera sua frequência,
até um ponto em que o campo à sua volta explode e ele emite para todos os lados suas cópias, ou seja, a sua multiplicação. Então ele acelera, né, a frequência está aumentando a frequência, até que chega lá no ponto que tem que chegar, né? E o campo à sua volta, porque ele está emitindo frequência, mas o campo à sua volta, né? Ele está emitindo frequência. O campo à sua volta ele emite a frequência, então há uma explosão aqui, e aí começa a se multiplicar por tudo que é lado. Tudo que é lado. Esse processo pode demorar minutos, ou segundos, ou 1/1000, ou 1/1000 de segundos. Não dá nem para piscar o olho, é rápido. Cada fator é uma entidade em si mesmo. Nós os classificamos como partículas vivas, pois a reproduzem em si mesmos. E depois emana essa multiplicação à sua volta. Os novos fatores multiplicados imediatamente iniciam seu processo de automultiplicação. Por isso que na Gênese Sagrada mesmo fala que Deus não para de criar, que isso vem de Deus e não para de criar. Se multiplica a todo momento. Dizemos que a energia divina é original. É porque ela gera em si os fatores, e estes, por serem gerados em uma energia original, geram em si mesmos e se reproduzem integralmente. E suas reproduções também se reproduzirão integralmente. Tabela cósmica e universal. Dos fatores de Deus, cada uma delas é formada por milhares de fatores, com funções puras, mistas ou complexas. Funções puras são aqueles que realizam um único trabalho. Funções mistas é a união de dois fatores afins unidos e que realizam dois trabalhos ao mesmo tempo. Funções complexas é a união de vários fatores afins para a realização de múltiplos trabalhos ao mesmo tempo. Ou seja, vários trabalhos, né, ao mesmo tempo. O termo, agora preste atenção, porque se fala cósmico e universal, e não é às vezes o que a gente pensa. Então vamos lá. O termo cósmico e universal tem a conotação de negativo e positivo, ativo e passivo. Cósmico, negativo e ativo. Universal, positivo e passivo. Observação: cósmico aqui não é relacionado ao cosmos. Universal aqui não é relacionado ao universo.
essas palavras têm significado para nós noutros sentidos e não como é usado em astronomia. Bom, então eu entendo que seja energia cósmica, energia universal, porque quando se fala cósmico, quando na astronomia é um cosmos, né? Estrelas, galáxias, nebulosas, né? E quando se fala universal, universo, a Terra, um universo, nós temos vários universos, lógico. Então eu entendo que sejam energia cósmica e energia universal. Continuando. Alguns fatores da tabela cósmica. Então, é uma tabela parcial. Eles não vão dar para nós a totalidade de uma tabela parcial de fatores cósmicos, porque não haveria, nem um dia, eles conseguiriam dizer todas elas. Então, eles só dão algumas. Então, vamos lá. Tabela parcial de alguns fatores cósmicos. Fator paralisador, fator diluidor, prepulsor, desmagnetizador, consumidor, são todos fatores, hein? Fator decantador, destruidor, desequilibrador, devorador, quebrador e separador e revertedor, degenerador, inibidor, partidor, amarrador, fechador. Bom, agora eles vão explicar cada um deles. São só alguns, hein? Deixa eu ver aqui quem é que tá tocando aqui. Tá. Bom, então, vamos lá. Fator paralisador. Função: paralisar a ação ou trabalho de outros fatores. Fator diluidor. Função: diluir as misturas ou combinações fatorais. Fator repulsor. Função: repelir a ação dos outros fatores ou mesmo repeli-los. Fator desmagnetizador. Função: desmagnetizar os outros fatores, os anulando. Fator consumidor. Função: consumir os outros fatores. Fator decantador. Função: decantar as energias emitidas pelos outros fatores ou mesmo decantá-los de um lugar onde estão concentrados e recolhê-los em si mesmos, anulando-os. Fator destruidor. Função: destruir os outros fatores. Fator desequilibrador. Função: desequilibrar o meio onde os outros fatores realizam seus trabalhos e, com isto, impedi-los de continuarem as suas multiplicações. É claro que tem sempre um motivo para que eles façam isso, né? Fator devorador. Função: envolver ou engolir os outros fatores e acabar com eles. Fator quebrador.
Função: quebrar as ligações simples ou complexas formadas por outros fatores. Vou parar um pouquinho porque eu estou falando um pouco mais alto e estou forçando a garganta. Aí vocês vão pensando. Então eu parei no fator quebrador, né? A função quebrar as ligações, etc. Fator separador. Função: separar fatores que se uniram aleatoriamente e começaram a realizar um trabalho nocivo aos seus seres. Então ele faz isso para não prejudicar o que está sendo criado. Então ele tem que interferir, o separador, né? Fator revertedor. Função: reverter o trabalho realizado pelos outros fatores. O que é reverter? Voltar ao que estava antes, ao estado que estava antes. Fator degenerador. Função: degenerar os outros fatores. Fator inibidor. Função: inibir a ação dos outros fatores. Fator partidor. Função: partir os fatores compostos, formados pelas 4 partes deles, 2 positivas e 2 negativas. Fator amarrador. Função: reproduzir-se em uma cadeia que amarrará os outros fatores e impede que eles continuem a se multiplicar. Fator fechador. Função: fechar os outros fatores, paralisando suas multiplicações. Estes são alguns fatores cósmicos negativos, porque é sempre cósmico é negativo e universo é positivo, tá? Estes são alguns fatores cósmicos negativos. Outros fatores não podem ser revelados devido a terem as chaves de acesso a mistérios que, ativados por processos mágicos negativos, podem ser nocivos às pessoas. Mas existem milhares de fatores cósmicos cujas funções devem ser mantidas em segredo. Viu, gente? Aí tá, por que eles não dão todas as informações para a gente? Porque o ser humano é muito infantil, muito criança, e a maioria é mau. É mau, ele gosta do mal, ele fica feliz vendo o mal. Então eles não podem dizer isso. As pessoas vão saber, os seres, nós, os espíritos, vamos saber quando chegarmos a um certo nível de evolução numa outra dimensão. Nem será na 4ª, talvez nem na 5ª, nem na 6ª. É quando você já estiver formatado no bem, na responsabilidade, em distinguir o bem do mal, e ter noção do que você deve fazer ou não fazer. Tá? Aí você vai saber a continuidade dessas coisas. Muito bem. Agora, a gente vai saber a tabela dos fatores universais que são positivos. Mas só alguns fatores também, não todos. Aí eu vou direta, para não ficar muito grande o vídeo, então eu vou direta, assim, fator tal, tá? Eu acho que não vai ficar muito grande não, eu estou até falando depressa, né?
Bom, então vamos aos fatores universais positivos. Fator magnetizador. Função: magnetizar tudo, inclusive os outros fatores. Fator direcionador. Função: direcionar tudo, inclusive a ação dos outros fatores. Então, se o fator estiver na direção errada, ele vai direcionar esse fator. Fator agregador. Função: agregar os outros fatores. Então, agregar os outros que estão ali, que são afins, ele agrega. Fator cristalizador. Função: dar forma final e permanente a tudo. Fator fixador. Função: fixar cada coisa no seu lugar na criação. Fator congregador. Função: reunir tudo e todos em uma mesma direção, inclusive fatores não afins, mas cujas ações são complementares. Fator equilibrador. Função: equilibrar as ações dos outros fatores. Fator transmutador. Função: transmutar as ações dos outros fatores. Fator gerador. Função: gerar as condições para a multiplicação de tudo, inclusive dos outros fatores. Fator energizador. Função: energizar toda a criação de Deus, inclusive seus outros fatores. Fator expansor. Função: expandir a criação. Nesse fator expansor nós vemos as telas, né? As telas que já foi mostrado aí, da multiplicação dos fatores. E na matéria, a gente vê a multiplicação de semente. Você abre uma fruta, muitas frutas têm muita semente, uma mamão tem semente pra caramba. Tem outras que é só uma, o abacate é só uma, né? Uma semente. A maçã, várias sementes, a pera, várias. Multiplica. Já o mamão já sofreu outros fatores na criação para que ele foi bloqueado lá para que só tivesse uma, né? Uma semente. Interessante, né? As flores, aquilo que está... as flores têm as pétalas, então no meio tem aquela coisinha redonda, aquilo está cheio de sementinha. Tem assim, sementinha ali, das roseiras, né? Da roseira, da outra planta que dá flor, da abóbora que dá uma flor linda. Hoje tive a oportunidade de ver uma flor aberta da abóbora, linda. Ela cor de abóbora mesmo. Parece que ela é comestível, não sei. Lindo, lindo. Então, parei no fator expansor, né? Função: expandir a criação. Bom, vamos lá. Fator ordenador. Função: ordenar tudo e todos, inclusive a ação dos outros fatores. Então, colocar aquilo tudo em ordem. Porque se não ficar em ordem na criação, o que vai acontecer? Vai ficar caótico, vai dar errado. Não pode. Deus é perfeito, como diz o Pedro Augusto. Fator movimentador. Função: dar movimento a toda a criação, inclusive aos outros fatores. Esse fator movimentador, ele não só dá movimento aos fatores, como vai dar movimento depois ao que está criado. Movimento para um animal andar, para um ser humano andar. Movimento para uma cigarra bater as asas e voar.
para o mosquito bater asinha e voar, para o passarinho voar e poder andar, para a galinha andar, para o porquinho andar. E uma observação, existem plantas que, ainda existem em alguns lugares, plantas que andam, né? Isso já foi filmado. Existe aí também, num certo lugar, que pedras andam, se movimentam, saem de um lado para o outro. Mas eu não guardei, esse é o problema da memória, eu não guardei o lugar que é. Mas não é fake, não, isso é verdadeiro. Né? Existem plantas também, acho que é numa determinada parte do deserto, que dá flores. A gente não faz ideia, a gente mora num país, num determinado bairro, numa determinada rua, fica ali vivendo a sua vida e não faz ideia das coisas, entre aspas, absurdas que existem de verdade. É que agora as pessoas, a gente ficou na dúvida, será que é verdade? Será que não é por causa da tal IA? Porque as pessoas irresponsáveis começam a fazer coisas com a IA, os irresponsáveis, os infantis, e colocam na internet e é tão perfeito que parece verdade. E as pessoas às vezes pensam, e outros já não acreditam no que é verdade, porque já sabem disso e não acreditam. E então eu estou falando, dando essa informação para vocês, que é verdade isso que eu acabei de falar, tá? Então vamos lá. Então ele está falando do movimento. Um cristal de quartzo, os meus eu tenho alguns que se modificaram, eles são assim e começaram a criar, como esse já está criando aqui, que não dá para mostrar, ó, está criando aqui, um outro tipo de cristal nele. E para acontecer isso, tem que haver alguma coisa lá dentro, está se movimentando para criar isso aqui dentro. Ah? Deixa eu ver se eu... Eita, pesado. Tá lindo esse cristal. Este que criou uma turmalina aqui, né? Isso é turmalina. Houve outros fatores da criação, né? Fatores que criam, que agregam e que se movimentam, agregando, etc, etc, para formar. E outros para formar a cor, né? E aqui ele está já se modificando. Aqui já está fazendo outros de outra cor. Quando o cristal está num ambiente saudável e limpo, ele tem vida, o cristal tem vida. Eles cortam os coitados, mas eles têm vida. Então ele se auto-modifica com os elementos dos fatores. Bom, como você limpa um cristal? Você vai comprar uma garrafa de água mineral sem ser gelada. Não pode ser gasificada, ou seja, não pode ter gás. E aí você vai colocar um recipiente, pode ser plástico, vidro, né? Que tenha 3 vezes a altura dessa pedra. Por exemplo, ela é aqui, então bota aqui uma, 2, 3. Então a água seria até aqui. E deixa lá para o dia seguinte. Aí bota um paninho limpo, no dia seguinte tira e deixa secar. Tá na lua, no sol? Não, isso para limpar. Existem pessoas que sabem, têm um mental tão forte que elas programam. Então elas programam uma pedra, até para proteção, com a mente, gente, com a mente. Essas estão aqui, não estão programadas, estão livres. Estão aqui só. Eu gosto de ter pedra de cristal, eu tenho uma afinidade. Os pleiadianos gostam, não sei se sou ou não sou, mas eu tenho essa afinidade com qualquer cristal.
é só os de cor também, os que são coloridos. Ametista, então eu tenho uma afinidade com ametista. O meu primeiro cristal, acho que eu comprei, foi de ametista. E uma pena, ele era assim, feito eu deixei cair, quebrou, ficou em 2. Uma pena. Se você deixar a ametista, que tem vários triângulozinhos, é gerador, né? Gerador. Os que são assim, sextavado, é gerador. Ele ficou tão cheio de poeira, eu não consegui tirar a poeira dele, porque eu deixei, não sabia que tinha que limpar, como limpar e tal. Nunca coloque na água da bica, tá? E água mineral. E a água mineral não é uma água boa. Eu acho que pode botar na água da chuva, né? Porque a água da chuva vem do ar, né? Embora ela também tá contaminada com chemtrails, mas a água mineral que está lá na fonte também tá tudo, né? Sei lá. Água da chuva limpa. Água da chuva limpa que não venha do telhado, porque a água que vem do telhado vem cheia de impureza, né, gente? Vê lá. O que vocês fazem aí de bobagem? Então tá aí a dica para limpeza, que ficou aí inventando coisas. Isso aí foi... Essa limpeza dos cristais, ela foi informada pelos pleiadianos. O falecido Biatão Padjan, que era um pleiadiano também. Era pseudônimo esse nome, não era o verdadeiro nome dele. Ele foi batizado pelos pleiadianos com esse nome. Bom, onde é que eu parei? Foi no movimentador, né? Fator movimentador, função. Dar movimento a toda a criação, inclusive aos outros fatores. Bom, fator criacionista, função, criar novas coisas. Hoje nós vemos que está aparecendo novas criações de aves e pássaros diferentes. E da hoje eu vi, me pareceu que não é IA, né? Vi um gato, o pescoço longo, parecia uma girafa. Sei. Aí eu não sei se aquilo é verdade ou não, mas eu vi. Me pareceu verdadeiro, não sei. Mas está aparecendo peixes diferentes no mar. Então, são coisas novas. Temos agora o fator conservador. A função é conservar os meios por onde flui a criação. Temos o fator renovador. Função, renovar tudo que envelheceu na criação, inclusive os espíritos. Olha essa. Fator renovador. Eu não sabia, sinceramente, que espírito envelhecia. Aqui diz, função, renovar tudo o que envelheceu na criação, inclusive os espíritos. Vamos então na matéria. Mas tudo envelhece? Está renovando o quê? As árvores. Tem árvores de 300, 400, 500 anos. O que é que aconteceu? Os fatores estão ali trabalhando para que ela não envelheça. Está renovando. As folhas caem no outono, depois elas não nascem novamente, não se renovam. Então, novas folhas. É o fator renovador. Já na matéria não acontece. Na matéria, células se renovam, né? As células do corpo, assim. Mas as outras coisas, será que o fígado, o pâncreas se renova? Não sei. Mas o espírito eu não sabia. Então o espírito se renova também para não envelhecer. Dessa eu não sabia, senhores. Vamos ao fator estimulador. Função: estimular tudo e todos os seres, inclusive a ação dos outros fatores. Fator vitalizador. Função: vitalizar tudo e todos, inclusive os outros fatores.
Fator regenerador. Função: regenerar tudo, inclusive os outros fatores. Fator estruturador. Função: estruturar tudo o que Deus gera. O que é estruturar? O que será? Fator estruturador que estrutura tudo o que Deus gera. Deus gera os fatores, e gera a vida, e gera as criações e tudo. O que é estruturar? É mais ou menos organizar, está ligado à organização, tá? Às vezes a gente aqui fala a estrutura disso, daquilo. Pode ser a estrutura de um giz é diferente da estrutura de uma bola, não é? Vamos lá. A estrutura disso aqui que eu vou ler como dimensões é diferente do que o giz. A estrutura de uma unha é diferente da estrutura do dedo. Cabelo, a estrutura de um fio de cabelo é diferente do que uma linha de costura. Pronto. Bom, tá bom assim? Tá bom, né? Fator potencializador. Função: dar potência a tudo, inclusive aos outros fatores. Fator acelerador. Função: acelerar as ações dos outros fatores. Então, estão todos ali trabalhando, né? Para criar alguma coisa. Mas algumas coisas, para não ficar muito lento, tem que ser acelerado. Então, vem o fator acelerador e vai trabalhar lá, junto. Fator multiplicador. Função: multiplicar os outros fatores, né? Fator mobilizador. Função: dar mobilidade a tudo que Deus gerou, inclusive aos outros fatores. Então, o que é mobilizador? É ser movido, movimentar. Fator concebedor ou conceptivo. Função: conceber novas coisas, inclusive novos fatores. Fator atrator. Função: atrair tudo o que tiver afinidade, inclusive os outros fatores. Fator racionalizador. Função: racionalizar tudo, todos, inclusive a ação dos outros fatores. Mas afinal, o que é isso de racionalizar? Racionalizador, o que é isso? Para ser mais eficiente. Fator evolucionista ou evolutivo. Função: criar condições para a evolução dos seres. Fator criativista. Função: criar as condições para que expanda a criatividade dos seres. Fator preservacionista. Função: preservar tudo e todos, inclusive outros fatores. Preservar pode-se dizer o quê? Conservar as coisas. É o que no Brasil não fazem, não preservam as construções antigas que têm sua história, destroem, deixam estragar até cair, né? Até desmoronar.
as pessoas se desfazem de coisas ainda boas que poderiam serem aproveitadas ou dar para alguém jogam fora, não preserva. Preservar a vida. O suicida não preserva a vida, acaba com a vida material, porque a outra continua e vai sofrer por isso, né? Porque é crime na espiritualidade cometer suicídio, é crime fazer eutanásia. Eu não sei se a eutanásia nos animais é crime, mas o animal sofre tanto, não sabe dizer o que está sentindo, né? A dor. Eu fiz a eutanásia nos bichos, mas eu não faria numa pessoa. Daria era remédio para diminuir a dor, passar a dor, mas eu não faria uma coisa dessa. Isso é crime mesmo. Isso é matar uma pessoa, né? Autorizar a eutanásia, autorizar é crime também. Então, preservar. No dia que eu não precisei mais desse quadro, eu disse, não, eu acho que eu vou guardar, vou preservar ele, guardar, e vim a precisar dele novamente, certo? Jogaram aquele globo da Terra fora. Ele estava partido em 2 lugares. E eu reconstruí ele. E hoje eu coloco ali porque eu gosto de ver o globo. Agora que eu podia comprar daqueles até iluminados, a loja já não tem mais. A loja nem existe. Outro dia passei lá e nem existe. Eu digo, meu Deus, eu devia ter comprado naquela época. Mas o dinheiro estava tão curto e é um negócio muito caro. Lindo, lindo. Vocês já pensaram em colocar aqui aquilo iluminado? Lindo. Preservar é cuidar da saúde, né? Preservar minha saúde, cuidar. Eu tenho o dever, a obrigação de cuidar do meu corpo físico que Deus me deu de presente para eu evoluir. Por que vou desprezar o meu corpo se Ele me deu este corpo? Até um corpo feinho. Deus me deu um corpo feinho, uma cara feinha. Eu sou meio torto, meio torta, mas eu estou nesse corpo para evoluir. Eu quero preservar meu corpo. Entenderam, né? O que é preservar? Eu acho que deu para entender. Bom, deixa eu ver. Continuando. Fator graduador, função, graduar a ação dos outros fatores. E afinal, o que é isso? Graduar é como você quando está no colégio, 1º ano, 2º ano, 3º ano, né? Será? Será que é isso? Graduação, graduador, vem de graduar. Ou seja, dividir. Fator graduador, função, graduar a ação dos outros. Dividir, ou pode ser dividir em graus também. Fator condensador, função, condensar os outros fatores. O que é condensar? Leite condensado. O que é condensar? O leite condensado era líquido e condensaram. O nosso corpo físico é condensado. Certo? Quando a gente cozinha um ovo, o ovo está condensado. Então, o fator condensador é condensar os outros fatores. Tornar denso. Fator imantador, função, imantar todos os outros fatores. Imantar. Magnetismo, né? Imantar eles. Imantar algo. Mas esse imantar aqui desse fator, ele tem uma função, tá? Deixa eu ver como é que eu vou explicar. Está lá fazendo um mineral, está fazendo ferro, está fazendo cobre, né, que fica lá na terra, o alumínio, essas coisas. Então, esse fator aqui imantador, universal, positivo, ele vai
imantar aquele cobre, aquela ferro, aquele alumínio, aquele estanho, aquele nóbio, aquela etc, né? Para ficar denso. Quando o cara vai lá escavar a terra, minerador, opa, temos ferro aqui, temos alumínio aqui, vamos lá, vamos pegar isso. Lógico, vai sujo de terra, vai ter que passar um processo, né, para o ouro mesmo. Ele vai ter que fazer o quê? Imantar o ouro para ficar denso, porque tudo é energia. Cobre é energia. Tirar a foto aqui e vai ver que é energia. Alumínio é energia. Ouro também, etc. Agora, a lista aqui, ela é interminável desses fatores universais. Ela é interminável. E eles só deram para a gente conhecer alguns. Eu faço meu rascunho e jogo fora depois. Porque eu tenho tanta coisa guardada que eu não aguento mais, né? Até... Tem coisas que eu nem lembro, deve ter coisas até muito boas de informar, mas não tenho nem tempo. E aí eu agora jogo fora, já fica no vídeo, né? Então vocês vejam que tem milhares e milhares de fatores, tudo trabalhando ao mesmo tempo, milhares de fatores que a gente não conhece, né? O pelo dos animais vai ter que passar por processos para dar aquela densidade. Lembra de Cristo? Quando estava no deserto, ele viu tudo isso trabalhando. Que sorte, né? Se tiver alguém também que veja, né? A experiência que eu tive ao olhar numa criança que estava assim no ombro, no colo, eu olhei para ela, é como se eu estivesse vendo o universo dentro do olho daquela criança. As experiências que a gente passa, eu sei que ele tinha vários pontos de luz no olho. Ele estava assim até com a boquinha meio aberta, não sei se era menino ou menina, mas parecia menino. A sensação que eu sentia... Eu fiquei até assim meio, eu digo, mas que coisa, eu estou sentindo isso. Foi uma sensação, uma coisa tão impressionante. E aí eu fiquei pensando, dizem que os olhos é o espelho da alma, e é verdade. Eu já vi tristeza nos olhos de cães, que deu dó ver isso. Eu já vi olhar vago assim, em olhar de cão. E aquele olhar vivo, parece que cheio de luz, né, de alegria do cão. Cão pensativo, gato pensativo. Eu tenho uma gata, essa gata era de rua. Eu não sei o que está havendo com a minha gata. Ela fica me olhando tanto assim, que eu quero captar a expressão do olhar dela. É como se ela tivesse, acho que, vendo. Ela está vendo alguma coisa em mim que eu não sei o que é, e ela fica olhando toda a vida. Aí eu faço festinha e ela volta a me olhar e fica ali parada. E aí eu digo que ela vai ficar parada aqui toda a vida, eu quero andar e tal. Aí eu dou uma pipa e vou embora. Eu não sei o que é. Que olhar é esse? Esse aqui eu estou tendo dificuldade de observar. Mas o olhar que a gente vê nas pessoas. Eu já vi um olhar bondoso que eu nunca vi em ninguém. De uma, eu não lembro mais o nome dela, foi quando que eu pertencia ao Brahma Kumaris. Uma das que pertencia lá já há muitos anos, quando ela olhou para mim para falar, meu Deus, eu até pensei, ela deve ter o olhar igual ao que Jesus tinha, porque eu fiquei impressionada, eu nunca vi ninguém um olhar daqueles, que expressava bondade. Aí eu fiquei pensando, como um artista plástico, né?
pintaria? Será que ele conseguiria colocar no olhar essa bondade? Eu acho que é difícil, não? Impressionante. Eu vi um olhar de tristeza uns dias antes, a pessoa que ia morrer, uns dias depois ela sentiu. E ela estava muito triste, o olhar dela. Então, os olhos expressam. Mas quando o olhar é de uma pessoa mentirosa, ela esconde o olhar, já repararam? Ela esconde o olhar, mas outros jamais experientes nessa coisa de mentir, encaram a pessoa com a maior naturalidade e falam as mentiras. Mas tem algo na fisionomia que trai. Aí é uma experiência que a pessoa tem que estudar, porque na polícia, eu sei que na polícia dos Estados Unidos tem isso, aqui não sei. Eu vi até uns vídeos que tinha aí na internet, eles aprendem a conhecer os bandidos mentirosos. Nas entrevistas de emprego, quando você é entrevistado, aquela pessoa que está ali te entrevistando, geralmente é psicólogo. Ele vai te estudar pelas reações fisionômicas, não só fisionômicas, mas assim, por exemplo, isso que eu estou, mas é que eu estou me sentindo incômoda a sentar, porque eu tenho problema na coluna, problema no jeito, eu fico um pouco incômoda. Mas uma pessoa pode não ter esses problemas e começa a fazer esse gesto. Tem um motivo. E aquela pessoa que está entrevistando aquela que quer o emprego, ela vai analisar. Às vezes a pessoa tem um currículo ótimo, mas não é chamada. Não é selecionada. Por quê? Ou fisionomicamente, ou no corpo, ou um gesto da mão, qualquer coisa. É interessante. Os psicopatas também têm uma certa... Psicopata, ele tem um olho mais parado, né? Mais parado. Pessoas que não têm muito sentimento, elas têm um olhar meio parado, né? E cuidado com esses olhares parados, porque pode estar te hipnotizando, tá? Estou dando essas dicas para vocês. É interessante, eu tenho umas experiências, eu passei assim, até que eu levo algumas experiências comigo. Então, eu procuro passar para vocês também, para aprender, né? A gente tem que ter experiência na matéria e experiência espiritual também, né? As duas coisas complementam. Então vocês podem procurar aí na internet, que tem vídeos que explicam, né? Pessoas que gostam de determinadas cores também, mas quando você gosta de uma determinada cor, pode ser uma coisa e outra, então aí é um pouco difícil de analisar mesmo, é assim, não, aí tem que estudar mais um pouco a pessoa para saber, né? Mas geralmente quem gosta muito de preto, de marrom, de cinza, pessoas um pouco tristes, ou não querem que os outros vejam como ela é, alguma coisa assim, né? Alguma coisa assim. A minha cor preferida, eu posso dizer para vocês, é o azul. Não aquele azul muito pálidozinho, desmaiado, um azul também, ó. Esse azul aqui para mim é bonito. O céu hoje não está muito azul. O céu, quando está aquele azul forte, lindo, né? Eu gosto. Praticamente eu gosto de todas as cores, mas a minha preferida é o azul. Eu gosto de violeta. Aquele violeta quase índigo, sabe aquele violeta forte? É roxo, né? É daquele que eu gosto, aquele outro mais coisa, eu não gosto muito não. Mas praticamente eu não tenho uma cor que eu diga que eu não gosto totalmente. Eu posso dizer, não gosto muito. Aquela cor, no pão eu gosto, mas em roupa eu não gosto muito. Essa cor parecida com essa aqui, ó. Parecida, que essa aqui até não é muito feia não, tá? Eu não gosto muito. Mas dizer que eu não gosto totalmente não, que até tenho uma roupa, mas eu olho para aquela minha blusa e digo, interessante, eu comprei essa, mas eu não gosto muito dessa blusa, mas para variar eu botei.
comprei, né? Eu uso roupa de todas as cores. Não tenho essa preconceito, preconceito de cor na roupa, nem preconceito de cor na pessoa, né? Desde criança eu olhava colegas da raça negra, eu nunca senti preconceito ali na raça. Minha tia tinha preconceito. Eu acho que eu já contei isso num vídeo, mas como tem pessoas novas, eu vou contar. Meu colégio era essas casas antigas, acho de fazenda, que tinha... Não tem essas casas que tem... Vamos lá no quadro. Aqui tem uma porta, outra porta. Aqui tem uma varanda. E tem aqui, né, uma escada, certo? Só que eu não sei fazer assim, eu só sei fazer assim. Eu não sei a perspectiva. Embora eu já tenha pintado quadros e tudo, mas não sei. Isso é uma varanda, tá? Aqui é a escada. Talvez um pouco mais assim. Sei lá, não. Bom, então uma escada aqui. A gente casa aqui e tem a porta, né? Que aqui tinha uma janelinha da diretora. Aqui tem uma porta, tá? E as portas estavam sempre abertas. Então a minha tia vai comigo, passa aqui na porta e vê. E ela da minha turma, e vê. Duas irmãs sentavam juntas, eu acho que elas eram gêmeas, negras, e além de ser nenê, eram bem fortes, gordonas, né? E ela simplesmente disse: "Ah, que desperdício! Duas boas cozinheiras ali." Meu Deus! Eu, criança já crescidinha, deixa eu ver, uns 14 anos, não, já era adolescente, né? 14 anos, 13 anos, sei lá, mais ou menos isso. Eu acho que foi no dia que ela foi pagar até a mensalidade. Hospital. Agora vamos no hospital, tem aqui o corredor do hospital, aqui quando eu estava lá internado. E a gente saía um pouco do quarto, né, para respirar um pouco, tá sempre no quarto, tá lá. Aí me aparece um menino que devia ter uns 8 anos, assim, cor de chocolate. Esse não era tão negro, era cor de chocolate. E o menino se dirige à minha tia para perguntar alguma coisa. Tia, nem acabou de falar. Eu não sou tia de nego. Ih, o garoto ficou espantado olhando para ela. Eu acho que ele nem se como... Eu tinha já 30 e poucos anos nessa época, meu Deus. Eu só não tive a coragem porque eu era muito tolhida em casa, eu tinha um certo medo também. Eu hoje me arrependo de não ter respondido à altura, não ter interferido em certas coisas. Mas eu não interferi, mas eu senti uma coisa tão ruim por dentro. E olhei para o garoto com a maior pena, né? As enfermeiras escutaram e deram um recado para ela também. Ela não respondeu, mas deram um recado bem dado para ela. A maioria das enfermeiras era de raça negra. E eu depois que eles morreram, eu quase namorei um rapaz, que era assim, achocolatado. Só não quis porque ele me disse uma coisa que eu não gostei. A gente estava andando na Praça Seis Penha. Ele me ajudou até a comprar o meu primeiro violão. A trazer o violão no ônibus. Ele andava sempre, era uma amizade, a gente nunca teve nada, a gente nunca deu beijo nem nada, mas a intenção dele era, acho que me namorar, e eu estava assim pensando. Mas aí ele tinha um casal de velhinhos, andando assim, tec, e a gente, né, querendo andar mais rápido. Ele não gostou e disse:
Velho tem que ficar em casa. Ah, pronto. Eu não respondi nada, aquilo bateu fundo. Aí eu disse, não. Quer dizer que quando eu ficar velha, vai me abandonar. Então, ó, eu estou assim, a gente não sabe o rumo da vida que a gente tem. Podia ser que se eu tivesse casado com ele, eu não estaria assim. A gente não sabe, porque às vezes outros ramos da vida fazem a gente ficar assim, não sei, né? Eu acho que é assim. Bom, aí eu desisti. Então, esse negócio de preconceito. Agora, se a pessoa tiver cara de bandido, mas isso tanto branco como negro, eu vou dizer assim, não quero nada não, tá? Bandido, eu vou dar o exemplo. Eu fui conhecer minha família e tinha uma irmã que namorava um cara, e uma cidade pequena. E o padrasto, nosso padrasto, ele não queria que ela namorasse o rapaz. E num dia de domingo a gente foi passear na praça com outras, ela com as colegas dela e tal, eu fui junto. E o rapaz aproveitou e veio falar com ela, né? Porque ali não tinha problema, estava tudo. Quando eu olho, porque tinha árvores ali no local, quando eu olho, o meu padrasto está com a maior espingarda atrás, olhando assim, querendo, não estava assim, mas estava com a espingarda. Estava meio assim a espingarda, ela não estava assim, estava assim. Ai, eu corri para minha irmã, para o rapaz, e disse, foge, vai embora, que o meu padrasto está lá com uma espingarda para te matar. E o rapaz foi embora do país, foi lá para a Alemanha. Então, bandido não tem cor, certo? Muita gente... Ah, porque é bandido, porque eu tenho... Esse preconceito aí de cor que está vendo e acha que... Não, bandido não tem cor. Branco, azul, vermelho, preto, marrom, esbranquiçado. Pode ser bandido. Ora, um homem que tem família, tinha filhas, né? Eu tenho filhos. E fazer um negócio desse porque eu não queria que a enteada namorasse esse rapaz. Não sei os motivos, mas não queria. A mãe também não queria. Ela levou uma surra na minha frente, só que não machucou ela porque o chinelo era mole, de pano. Com a porta aberta, eu fechei a porta e ela simplesmente abriu a porta para todo mundo ouvir o escândalo que ela estava batendo nessa minha irmã. E a minha irmã dizia, quanto mais tu me bates, mais eu gosto dele. Interessante isso. E eu ainda falei, não bata, coisa cega completamente. E eu virei as costas e vim embora. Tentei interferir, não deu certo, então se dane, ela já estava acostumada a levar a surra da mãe mesmo, né? Então, pronto, vai embora. Não tenho nada a fazer. E aí é um lugar que vai dizer, a mãe dela não quer, tem razão, bateu, tá, né? Não ia adiantar, nem tinha que chamar a polícia nem nada aí no caso, não ia dar, né? Então, bandido pode ser qualquer pessoa. Nós todos temos o bem e o mal dentro de nós. Não pense que nós que fazemos esse trabalho de luz e os outros que estão fazendo, que são bonzinhos. Nós temos a nossa parte negativa também. Mas o que é que a gente tem que fazer? Tem que ir tirando essa parte negativa até sermos um ser somente voltados para a luz. Temos que fazer esforço para não sentirmos raiva, né? Irritação, ódio, vaidades excessivas.
tirar de ser fofoqueiro, fofoqueira, porque homem também é fofoqueiro, tem homem fofoqueiro. Enfim, tirar essas coisas ruins. É esse o trabalho que nós temos que ter aqui reencarnados para sermos uma pessoa melhor. Então, a gente ajuda uns aos outros, vamos dando informações uns aos outros para nos ajudar e ajudar aos outros, para evoluirmos e sermos pessoas bem melhores. Bom, então tá aí o vídeo e até o próximo vídeo. Desejo paz e luz para todo mundo e vamos levar a sério, gente, para evoluir, tá? Vamos levar. O negócio é muito ruim, hein? Quem não evolui é muito ruim lá depois do outro lado da vida, hein? Vamos lá. Tchau, tchau, tudo de bom para vocês.